E o interessante é que esse terreno, ele é 5 por 30, então totaliza uma área de 150 metros quadrados. E se você for construir também na parte de cima, já duplica, vai para 300 metros quadrados de residência. Então você vai ter uma casa enorme, muito espaçosa, pagando muito menos que uma casa de 60 metros quadrados, que é com construtora. Então essa é a vantagem de você comprar o seu terreno e construir. Apesar de você ter que desembolsar um valor a mais do que um financiamento, que você consegue pagar aí com facilidade, mas te prende com um financiamento de até 35 anos. Quando trata-se de um terreno, além de você construir como você quer, como os seus sonhos, você ainda economiza muito dinheiro. Porque terminou de construir, morou, você não tem mais dívida com ninguém, diferentemente de quando é financiado. Então, se você tem condições de comprar o terreno e construir, acaba sendo muito vantajoso. Então, aqui o antigo proprietário, ele já deixou em ponto de laje. Aqui já foram investidos mais de 100 mil reais. E uma das coisas que eu mais gosto é que tem já o lazer separado e essa vista aí panorâmica, que ela é linda, sensacional, que hoje está. E aí, dando continuidade aqui o corredor, que foi feito já a lavanderia, então bem espaçoso, com janela folhada, né, aquela que você é por camadas, já bem enorme para aproveitar a luminosidade do dia e você poder aí ter uma casa clara e economizando até mesmo na luz. Aqui foi feito um home office que você pode utilizar para outras finalidades também, mas para você que trabalha em casa ou até mesmo tem que concluir projetos, você vai ter a comodidade de ter um home office aí ao seu dispor. E o corredor já ficou bem largo para você ter facilidade em passar qualquer móvel que seja. Aí aqui está o banheiro, então você conta na parte de baixo com esse banheiro, o lavabo, para quando futuramente tiver a parte de cima, você poder ou fechar o lavabo ou fechar esse banheiro e fazer até mesmo uma extensão da lavanderia ou para outras finalidades, aquele quartinho que você guarda suas coisas e tudo mais. E aqui um dormitório, então bem espaçoso, cabe tranquilamente uma cama king. Ele já foi feito exatamente para quê? Enquanto não tem a parte de cima do sobrado, você já consiga morar e tenha aí o quarto separado dos demais cômodos. Então, vindo aqui, você tem a garagem. Então a garagem, ela tem 5 de frente e mais 5 de comprimento, totalizando em 25 metros quadrados de garagem. Cabem perfeitamente dois veículos grandes e mais motos e outros veículos que você possuir. Então ele já tem estrutura para um portal basculante e é uma casa aí enorme, pessoal. A gente está falando de 150 metros. Se for sobrado, vai para 300 metros. Se você fizer triplex, vai para 450 metros de casa. Você vai ter aí praticamente uma mini mansão, pagando muito menos do que realmente fosse financiar um imóvel. Então, quando se trata de comprar imóvel, vale muito a pena você considerar esses fatores. A localização, então nós estamos aqui em Cotia, divisa com o Embu das Artes, então você tem fácil acesso. Tanto a Raposo Tavares como a Regis Bittencourt são duas rodovias, uma das principais aqui da região. Você está bem na divisa com o Embu das Artes, como eu mencionei, e tem tudo ao redor. Você tem supermercado, tem escolas particulares, uma das escolas aqui próximas é a Adventista. Você tem também padarias, ou seja, tem tudo ao lado aqui da sua casa, tá? Então, além disso tudo, como eu mencionei, você tem a segurança, que faz toda a diferença. Você tem a privacidade, que é um dos fatores mais decisivos na hora de comprar uma casa. Você não vai pagar nada de condomínio. Então, às vezes, você vai comprar uma casa direto com a construtora, né? Ou em condomínio, você vai pagar taxa condominal, você vai pagar também outros emolumentos que sempre aparecem. Você não tem a privacidade igual você tem aqui e você paga a vida inteira, tanto esses custos, como também se for financiado, você tem 35 anos para quitar. Então, vale super a pena ter toda essa claridade diretamente na sua residência. E aí aqui já está a área de lazer, então já está o quadrado perfeito aqui, 5 por 5, vai dar por volta de 25 metros de lazer. E aqui tá o casebre aí do pedreiro, né, para concluir a obra. Aqui abaixo podem reparar que já tá feito o porão, então para guardar equipamentos da piscina, cadeiras e tudo mais. Então pega toda essa região aqui de porão. Então aqui já tá feito
a sala de estar com a cozinha, bem amplo, como vocês podem observar. E também aqui já está o espaço para o lavabo, que é o banheiro de visitas, e a escada para subir para o segundo andar, porque aqui é um projeto que você pode fazer tanto sobrado como triplex, porque ela tem estrutura, a estrutura dela já foi feita exatamente para você poder construir até térreo mais 2 andares. E o bom que uma média de 25 a 30 mil reais de empreita com um pedreiro, você já consegue deixar pronto para morar, e após isso você dá prosseguimento no andar de cima, se quiser, já morando aqui no seu. E além disso tudo, o que está valendo muito a pena são as condições de pagamento. Então aqui com apenas 20 mil reais de entrada você já consegue comprar e vai pagar aí parcela de apenas 2 mil reais por mês, já com o valor do terreno. Então ele sai por 150 mil reais à vista ou 180 mil se for nessa facilidade diretamente com o proprietário. Então mesmo que você esteja com restrições, você consegue comprar, dado ao fato de que é diretamente com o proprietário, sem consulta ao SPC Serasa. Terreno aqui documentado, então além de ter o contrato de compra e venda, você não tem risco nenhum em perder nem para a prefeitura. E também aqui não é área de produção de manancial, então você faz uma compra segura, uma compra com segurança, porque tem escritura geral do lote, tá? E aqui a rua, como vocês podem ver, ela já está semi-pavimentada, ainda não pode passar o asfalto, dado ao fato de ser considerado uma zona rural por não ter sido ainda desmembrado, mas tem fácil acesso. A rua ela é sem saída para maior comodidade e segurança, então é uma rua que só entra morador, tá? Então ali uma única saída, e é um dos últimos lotes. Ao lado não tem casa construída e nesse daqui ainda está em obra, então você vai ainda ter alguns anos sem nenhum vizinho, nem de frente, nem de fundo, nem aos lados, e depois no máximo que vai ter são 2, então você tem. Aí agora eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia de como um terreno de 150 metros ele fica quando termina, né? Para você ter uma noção do espaço, do tamanho, vou gravar aqui para vocês agora. Aqui a garagem, então a garagem ele tem aproximadamente a mesma medida que do outro terreno, só que esse aqui é 5 por 25, então totaliza 125 metros quadrados. Já o outro é 5 por 30, então totaliza 150 metros. Sendo assim, a garagem ela ficou um pouquinho menor do que a outra e mesmo assim cabe perfeitamente 2 veículos. Tem ali, por exemplo, a Tucson, que é uma SUV, considerado um médio grande porte, e ela cabe tranquilamente aqui, com mais outro ao lado. Ou seja, não tem a mesma capacidade que o outro, mas mesmo assim ele supre, tá? E já com o portão basculante, então aqui é a entrada. Lá no outro já foi feito, né? Então já não daria para fazer dessa forma aberta, mas ficaria mais ou menos nesse espaço aqui, tá? Então veja bem, você tem uma sala ampla, legal, que fez teto rebaixado aqui de gesso. Aí aqui tem o banheiro principal, lá no outro já foi feito tanto um banheiro principal como o lavabo. E aí você tem aqui ainda o acesso do segundo andar. E aqui a cozinha, veja que a cozinha ela tá bem tranquila, bem espaçosa, então dá para você aproveitar demais. E ainda o quintal. Então um quintal bem amplo também, tem cerca de 25 metros quadrados. Então você consegue fazer perfeitamente uma piscina. E além da piscina você ainda consegue fazer a área aí de churrasqueira e a lavanderia. Então aqui nós temos a lavanderia, atende perfeitamente se você tiver uma lave seca. Melhor ainda, agora tem uma máquina convencional, você tem espaço de sobra, e ali você consegue fazer também espaço do tanque. Lembrando que lá naquele terreno já tem a saída do cano aqui para sua lavanderia, e você ainda tem aí um amplo espaço. E como você aproveita o sol durante o dia inteiro, suas roupas aí secam no meio. Então, se vocês for considerar fazer somente uma casa térrea, você teria todo esse espaço aqui, cerca de 150 metros quadrados de casa. Considerando hoje os imóveis, que é de 33 metros quadrados de apartamento a 50, 60 metros de casa em condomínio, você vai ter 3 vezes mais, pagando muito menos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte de cima, para vocês terem uma noção do tamanho de um sobrado com construção própria.
Então aqui nós temos a parte de cima, está no acabamento, mas mesma medida que é lá de baixo, é aqui. E olha o tamanho desse quarto, já com uma sacada enorme. Então o mesmo estilo que essa casa, você consegue ter uma base do que fazer na outra também. Lógico, você vai ter um projeto de arquitetura, um arquiteto, né, um engenheiro, mas se você não tiver, você consegue se basear por esse espaço. Então o quarto aí amplo, enorme, já com a suíte. Então a suíte boa também, bem espaçosa. E aí nós temos aqui ainda corredor, acesso, como falei, tá em acabamento, né? Então aqui segundo dormitório. E essa obra aí sai? Em nome de Jesus sai, né? Aí tá terminando os pisos. Quarto. Aliás, terceiro quarto, né? Então, os dois ali não são suíte. Então, são 3 dormitórios com suíte. E ali dá pra você ter uma noção. Aquele terreno, ele é 25 metros quadrados maior do que esse daqui. E ali dá até pra ter uma ideia, ó. Dá pra fazer uma piscina enorme, churrasqueira. Então, um bairro aí com muitas casas sendo construídas. Então, tem uma ótima crescente aqui. A sacada, dormitório, banheiro bem avantajado também. Então é isso, você consegue ter uma base aí do tamanho que ficaria o imóvel, ainda se quiser construir mais. Nesse caso não vai ser feito mais, mas no outro tem estrutura para você fazer no terceiro andar. Então é isso, vocês acompanharam aí. Dá para aproveitar muito um terreno de 150 metros quadrados e até mesmo de 125 metros quadrados. Às vezes você vê, sem estar construído, você pensa que é pequeno, você acaba achando que não é tão grande, mas quando você vê já pronto, aí o cenário muda, porque dá para aproveitar muito, considerando que hoje, como mencionei, os terrenos e os imóveis de construtora têm cerca aí de 50 a 60 metros de casa, isso padrão Minha Casa Minha Vida, né, que vai ser essa metragem. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e mais informações vai estar aqui na descrição.